Bom dia! Hoje nosso papo de empreendedor está incrível. O papo de número 73. Você acredita? 73 aulas de MBA disponíveis para você nas nossas redes. Porque com certeza cada papo aqui é uma grande aula de MBA. E hoje vamos receber um empreendedor incrível, um dos maiores empreendedores do nosso país, com atuação internacional, o Geisler. O Geisler já chegou e vamos falar sobre o caminho de retidão no empreendedorismo. O jogo. Empreender é constância, é seguir os valores, os princípios. E o Geisler faz isso muito bem há 38 anos. Chegou o Geisler. Gê, você está me ouvindo? Te ouço bem. Você me ouve, Grazi? Muito bem. Que honra recebê-lo aqui hoje, Geisler. Um atraso. Esse papo de empreendedor, Geisler, você me conhece desde o início da Inspiração. Você me conhece em detalhes, você sabe o quanto eu amo o que eu faço. E esse papo de empreendedor tem sido um presente. E hoje não vai ser diferente com você aqui. Bom, quero te agradecer o convite para estar aqui hoje conversando com o teu público. Para mim é uma honra. Muito obrigado pelo convite, Grazi. Geisler, eu que agradeço. O Geisler quase não aparece, gente. O Geisler um exemplo para a gente há 38 anos e realmente é uma honra ter você aqui hoje, Gê. Ô, Geisler, para começar o nosso bate-papo, a gente sempre pede para o convidado contar um pouquinho quem é você, Geisler. Conta um pouquinho para a gente da sua história e o que te trouxe até aqui. Ok, Grazi. Bom, minha vida profissional começou aos 15 anos. Eu iniciei minha carreira no Bradesco, em São Paulo, Bradesco, agência Pamplona, e acordava às 5 da manhã, ônibus para ir para o trabalho. Trabalhava no Bradesco das 8 até as 18. Às 18, um novo ônibus, aí eu ia para a escola à noite, né? Saía da escola por volta de 23 horas, 22h30, outro ônibus para casa, jantava perto de meia-noite, banho, e no dia seguinte, 6 da manhã, estava pronto novamente para recomeçar a jornada. Então foi sempre assim. O Bradesco foi uma grande escola para mim. Foi talvez a melhor escola que eu poderia ter tido, porque me ensinou muitas coisas do mundo corporativo que eu não tinha noção que eu iria usar no futuro. Eu entrei no Bradesco como office boy. Na época o cargo era contínuo, chamavam de contínuo, né? Nossa, Geisler, verdade. Exato, Agora, contínuo. poucos vão entender, né, Gê? Vamos lembrar o que era isso. É o office boy, né? E começar cedo também foi muito importante para mim, para que eu pudesse ganhar responsabilidade muito cedo, entender sobre a vida muito cedo, entender sobre negócios. E quando eu estava com isso foi dos 15 aos 19, aos 20 anos. Quando eu estava com 20 anos, eu era subgerente de negócios já do banco, e aí eu já tomava muitas decisões que envolviam clientes, porque os clientes pediam empréstimos, pediam financiamento, e eu era a ponte entre o cliente e a matriz do Bradesco. Então eu precisava convencer a matriz de que aquele financiamento seria importante para os clientes. E foi assim uma trajetória muito gostosa de ter vivido, prazerosa, e sou muito agradecido por isso, né? Com 20 anos, eu recebi um convite para trabalhar numa empresa de marcas e patentes em São Paulo, para atuar na área financeira dessa empresa. E, novamente, foi
uma coisa assim, intuitiva a decisão de sair do banco, porque eu estava muito bem no banco, tinha um cargo muito bom, ganhava bem, mas com 20 anos, quando eu recebi esse convite, intuitivamente eu aceitei e fui trabalhar nessa empresa de marcas e patentes em São Paulo, e também era uma coisa totalmente nova para mim, marcas e patentes, eu não conhecia nada, né? E trabalhava durante o dia todo, das 8 às 18, isso não mudou nunca. À noite ia para a faculdade, eu estudei administração de empresas na Escola Superior de Administração e Negócios de São Paulo. Então era uma coisa muito interessante, porque nesta empresa eu praticamente aplicava tudo que eu aprendia na faculdade. A empresa me dava essa liberdade de atuar e de modificar processos internos a partir de tudo que eu aprendia na faculdade. Então eu ia para a faculdade com uma vontade tão grande de aprender, de assimilar aprendizado, porque eu sabia que eu ia aplicar na prática aquilo que eu estava aprendendo. Então, nossa, testei muita coisa testei nessa empresa de marcas e patentes em São Paulo, né? E trabalhava na área de finanças dessa empresa. Eu era financeiro dessa empresa, era gerente financeiro, né? E naquela época, finanças não conversava muito com comercial. Os contatos não eram tão amistosos com a área comercial. Havia muitos embates entre finanças, que é uma coisa extremamente exata, com o comercial, que era comercial. Era humanas o tempo todo, negociações o tempo todo. E nessa época eu jurei que eu nunca trabalharia no comercial. Jamais trabalharia na área comercial. Comercial jamais, nunca, nunca. Eu era de finanças. E aí, quando eu completei 23 anos, eu conheci a Sônia, que é minha esposa. Nós estamos juntos há 38 anos. E nos apaixonamos. Decidimos nos casar depois de 3 meses de namoro. Olha. Mas é verdade, 3 meses de namoro. Intuitivo, novamente. Incrível também. Eu tenho que puxar a sardinha para ela. São 2, 3 meses, gente. Um abraço, Sônia. E nós não queríamos morar mais em São Paulo, tanto eu quanto ela, por diversos motivos, né? E aí nós decidimos que nós queríamos morar num lugar mais frio. E optamos por Santa Catarina, Joinville. E só que eu não conhecia ninguém em Joinville. A Sônia também não conhecia ninguém em Joinville. E na época eu fui conversar com o meu diretor dessa empresa de marcas e patentes. E ele me disse, olha, tem sim uma vaga lá em Santa Catarina para atuar na área comercial, que era a área que eu jurei que eu nunca trabalharia na minha vida, né? Não, esse pessoal do comercial não dá certo comigo, não vai dar certo, enfim. Mas ele falou, olha, tem uma vaga na área comercial, se você estiver disposto. E aí, como eu e Sônia estávamos assim, muito dispostos a mudar de São Paulo, recomeçar, lá fomos nós. Nos mudamos para Joinville, ficamos em Joinville 9 meses, e aí eu recebi um convite para trabalhar em São José do Rio Preto, também com marcas e patentes. Isso foi no início de 1987, e nessa área comercial. E depois disso eu nunca mais saí da área comercial. Aquela coisa de nunca vou trabalhar na área comercial, isso se perdeu. Eu sou apaixonado pela área comercial, sou apaixonado pela área financeira. Enfim, são áreas que se complementam. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente daquilo que era aquela visão muito simplista de que não posso trabalhar numa área ou outra. Se você quer empreender, você precisa conhecer todas as áreas de uma empresa, você precisa entender as áreas da empresa, porque elas precisam se conversar, elas convergem o tempo todo, né? Mas isso a gente vai aprendendo ao longo dos anos, ao longo do tempo, e essa trajetória de eu chegar em São José do Rio Preto em 87, e a partir de 1994, eu assumi toda a área comercial da Village. Eu viajava muito, sabe, Grazi? Na área comercial eu viajava muito.
E eu tinha uma, uma, uma política, eu implantei uma política na época de que todo o atendimento dos nossos clientes tinha que ser pessoais, eu teria que falar com o cliente pessoalmente, e vamos aqui retomar um pouquinho, porque eu estou falando de uma época em que nós não tínhamos internet, não tinha celular, não tem WhatsApp, né? Era tudo por carta, não tinha e-mail, então era tudo por carta ou por telefone fixo, né? Então, eu viajava muito para Ribeirão Preto. Segunda-feira eu estava em Ribeirão Preto, na terça eu estava em Presidente Prudente, na quarta eu estava viajando para Marília, enfim, eu não parava mais em Rio Preto. E isso começou, e os clientes começaram assim, eles gostavam dessa questão do atendimento pessoal e personalizado, até porque marcas e patentes não era um tema que o empresário dominava. Vamos aqui para a segunda parte da nossa live. Tivemos um entravezinho aqui com a internet, a live caiu e voltamos. E aquela história, quando acontece isso, é porque as informações são muito valiosas. Com certeza, tudo que nós estamos ouvindo aqui da história do Geisler é uma grande aula de empreendedorismo. O Geisler está voltando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Mário, Ivonice, Paulo, todos muito bem-vindos. Já estamos voltando na segunda parte. Já está entrando. Pronto. Vamos continuar. Oi, Geisler. Vamos lá. Vamos lá. Ó, nós ouvimos até quando você contou que esse atendimento que você implantou, que era pessoal e personalizado, levando essas palestras, começou a dar certo. Sim. Sim, porque os clientes, eu conseguia, numa reunião noturna, por exemplo, conseguia que um público de empresários ouvisse, e eram palestras assim bem educativas mesmo, porque os clientes não conheciam do assunto. E o meu interesse sempre foi fazer com que os clientes entendessem o que eu estava dizendo e entendessem por que era importante fazer o registro das marcas, das patentes, enfim. Porque depois... E esse é um outro ponto que eu acho fundamental, Grazi. A ideia não era fazer negócios. A ideia era criar relacionamentos. Então, relacionamentos de longo prazo requer confiança. Então, as minhas palestras eram muito didáticas, a ponto de muitos, em alguns momentos, entenderem perfeitamente e ficava mais fácil o meu diálogo com os clientes quando nós estávamos discutindo, vamos fazer uma marca, vamos registrar essa marca, vamos fazer um requerimento de uma patente. Era muito mais tranquilo isso, porque eles entendiam o que nós estávamos conversando. E essa não era um viés assim, não era comum no mercado você se interessar pelo que o cliente conhecesse, para que o cliente conhecesse o nosso produto. Não era comum. O comum era o contrário. Era fazer com que ele não conhecesse, porque poderia, a partir daí, se cobrar mais caro, poderia uma série de coisas que aconteciam nesse mercado. Então, nós entramos neste mercado com essa visão de clarificar para o cliente, fazer com que ele entendesse muito claramente, até porque, como eu disse, nós buscávamos um relacionamento, nós não buscávamos um faturamento. Esse relacionamento era fundamental para mim. Eu entendia que isso era fundamental. E os clientes entendiam isso também, né? Porque diziam, poxa vida, isso nunca ninguém nos disse. Ótimo, perfeito. Que bom que você está ouvindo agora, né? E necessariamente eles não tinham que fechar negócios comigo, mas até pela forma como nós cuidávamos para que ele entendesse das coisas, isso acabava sendo uma consequência natural. E os clientes pediam, Geisler, nós precisamos ter um escritório seu aqui. Eu tenho mais gente para te indicar, mas eu preciso de alguém aqui, porque as pessoas não sabem no assunto. E isso
passou a ser muito constante. Eu ia para Presidente Prudente, olha, precisa ter um escritório aqui. Foi quando, em 95, 1995, eu definitivamente assumi essa área comercial. Iniciamos um processo de contratação de novos profissionais para esse projeto. E não era uma expansão, era uma coisa muito natural. Era um pedido dos clientes, né? E aí era muito interessante, porque nós tínhamos que contratar pessoas que pudessem dar continuidade nesta visão, nesta política de palestras, conversas. O mais importante é relacionamento, não faturamento. Faturamento tem que ser uma consequência natural a partir de um relacionamento extremamente forte e confiável. E foi um processo muito, muito bonito. Muito interessante. Do time que entrou em 95 e 96, é um time que veio por muitas indicações. Nós não fazíamos anúncio em jornal para pedir. Não. Um foi indicando o outro, profissionais internos indicavam, enfim. Esses profissionais estão até hoje comigo na empresa, e eles hoje já estão iniciando a terceira geração. Eles são a segunda geração, eu participei da primeira, eles são a segunda, e já temos uma terceira geração, e já, como as coisas caminham muito rapidamente, nós vamos para uma quarta geração, se Deus quiser, né? Geiser, nossa, tem tantas coisas aqui, acho que se a gente poderia ficar umas 10 horas aqui só nessa introdução aqui de pontos fundamentais para a vida de qualquer ser humano. E quando a gente fala pessoal e profissional andam juntos, né, Geiser? Uhum. Eu vou voltar um pouquinho na história que você contou na sua carreira. Você entrou com 15 anos. Com 20, você já estava num cargo de subgerente. Sim. O que fez você, um garoto de 15 anos, na sua opinião, o que fez você crescer essa carreira exponencial? Eu creio que isso tem muito a ver com a questão da responsabilidade, né? Nós, com 15 anos, quando você assume uma responsabilidade de estar numa agência bancária, de trabalhar num banco, e eu tinha muitas responsabilidades, muitas. Porque, por exemplo, eu era responsável por levar os malotes. Eu não sabia o que tinha dentro, ninguém me falava, mas hoje eu sei por quê. Mas eu era responsável por levar malotes e malotes da agência Pamplona até a nova central do Bradesco, que ficava na Avenida Ipiranga. A Pamplona ficava no Jardim Paulista. E eu fazia isso de ônibus. O banco pagava um ônibus, eu pegava um ônibus na 9 de julho, ia até a nova central, que era na Avenida Ipiranga, entregava esses malotes. Eu me lembro que era assim, todo mundo me via, poxa vida, que bom que você trouxe os malotes, porque normalmente eram as pessoas mais velhas que levavam. Eu não sei exatamente por quê, mas a agência me confiava essa função de, olha, você vai levar o malote, né? E era interessante que, por exemplo, quando tinha uma diferença de caixa no banco, eu não atuava no caixa, eu atuava em outra área, eu atuava mais no cadastro, e depois eu fui para a área financeira de liberação de créditos. Mas quando eu não atuava no cadastro, eu atuava no cadastro, quando faltava dinheiro no caixa, o caixa tinha que pagar. E eu achava aquilo assim muito difícil, porque eu acompanhava o dia a dia dos caixas. Puxa vida, isso aqui não é legal o cara pagar, por menor que fosse o valor. Ele tinha que pôr do bolso dele, né? E o que eu fazia? Eu faltava na escola e ficava junto com esse caixa procurando a diferença até achar. Então, às vezes, a gente saía do banco 2 da manhã, 3 da manhã, mas enquanto eu não achasse a diferença, eu via que aquele processo era natural, eu preciso ajudar essa pessoa. E tem algo que eu carrego muito comigo nessa vida profissional, que é você fazer ao outro o que você gostaria que o outro fizesse. Provavelmente, se eu estivesse naquela condição, ele pudesse fazer o mesmo por mim. Isso é observado pelos nossos gestores na época, mas não era uma coisa assim
eu vou ficar para, por exemplo, mostrar para o meu chefe que eu tenho... Não, era uma coisa de pessoa mesmo, de dizer, pô, eu preciso ajudar esse meu amigo. Nós éramos amigos sempre ali. E isso foi muito interessante, porque os chefes, poxa, e aí eu tinha um relacionamento mais próximo com esses chefes, discutia questões da agência com eles. Eu acho que isso foi dando a eles uma visão também de que, ok, nós temos uma pessoa aqui que tem interesse real para que as coisas aconteçam, né? E que podemos investir nele. E o banco, sem dúvida, investiu em mim, em cursos, eu fui aprendendo várias coisas, mas isso é um processo muito natural, Grazi. Não tinha uma É o coisa servir, assim que você vai dizer, você... Não, era muito natural. é o servir de forma incondicional, Gisele, que já estava no seu DNA, sua responsabilidade. Você já se via como uma empresa. Porque às vezes as pessoas nos contratam e dizem assim, traga senso de dono. Isso não tem. Isso já está no dono da empresa. Se o dono da empresa tem senso de dono, de verdade, se ele responde todos que vão entrar, e você é uma prova disso aí. Porque todos que vieram na vilagem, acho que tem esse DNA do Geislerzinho criança lá com 15 anos. Faz sentido isso, Gê? Faz sentido, é interessante. A gente atrai isso também, né, Grazi? No dia a dia, você acaba atraindo essa situação. Mas era isso. Então, naturalmente, pera um pouquinho, se esse menino de 17 anos, na época, está se dispondo a ficar aqui até 2 da manhã, pô, vamos colocar ele com mais... vamos dar a ele uma função mais importante dentro da agência, ok, e investiram nisso. Então, foi um processo extremamente natural. Não houve assim, você planejou. Não, era natural, era uma coisa normal, era uma coisa do dia a dia, e simplesmente nós fazíamos isso. Eu fazia isso. Geisley, e você me fez lembrar, quando eu trabalhei no Magazine Luiza, que foi assim, a empresa que foi um MBA na vida, eu tinha 18 anos, meu primeiro serviço formal, e a Luiza era loja eletrônica, vendia nos computadores. Foi o que você falou, quando o caixa não batia, era todo mundo junto, porque tinha que dividir. Sim. E não tinha horário. E a gente olhava na verba da loja e falava assim, mas peraí, nós vamos gastar, pagar para distribuir jornal? Não. Quanto que a gente vai ganhar? Não, nós vamos distribuir jornal nosso. Então, esse senso, né, de vou fazer junto, Sim. que eu acho que hoje faz muito parte do DNA da Village. E Sim. tem uma outra coisa, Gi, aqui também, voltando na sua história, quando você falou no banco, eu recebi esse convite por intuição. O que é intuição na sua vida empresarial? Conta um pouquinho pra gente. Porque você decidiu, você tinha um cargo ótimo, você estava indo para subgerente, um salário excelente. O que te fez seguir essa intuição? O que é essa intuição na sua vida? Eu acho que é um desafio. Talvez eu chegasse ao banco, eu já tinha uma ideia do que eu ia com 20 anos, eu já tinha uma ideia de onde eu poderia chegar no banco. Eu tinha uma ideia clara de onde eu poderia. E talvez aquilo não fosse o ideal para mim. No meu inconsciente ou no meu consciente, seguir aquela carreira talvez não fosse o mais interessante. Aí a intuição. Por outro lado, eu sempre trabalhei no banco atendendo empresas. E eu sempre tive uma curiosidade muito grande em relação a como é que será a vida do empresário. Como é que será o outro lado do balcão? Eu tinha essa curiosidade e também estava entrando na faculdade de administração. Então, eu ia para a faculdade à noite, no primeiro ano, recebia uma gama de informações muito grandes, mas que no banco eu não aplicaria. Eu não poderia aplicar aquilo no banco, porque o banco já tem os seus processos muito bem definidos. Ir para uma empresa foi um desafio, porque eu também queria colocar em prática o que eu aprendia na faculdade. Então, são vários fatores, pequenos fatores, que somados explicam, né, o porquê eu deixei esse cargo, que era um bom cargo, com um bom salário, com uma boa perspectiva. Mas o desafio de quero aprender mais, quero conhecer mais, quero entender mais sobre isso, esse desafio fez parte dessa minha decisão de ir para uma empresa, para uma área que eu desconhecia completamente, que é a área que eu estou hoje, né? Ô, Geisa, e você usa essa intuição também hoje na sua carreira empreendedora?
que a gente sabe que você é uma das pessoas mais inovadoras que está à frente do mercado. Você está sempre, eu tenho a sensação que uns 20 anos lá na frente, em pensamento, em conversa. Como que essa intuição vem e aparece no jeito seu de fazer negócios, de empreender? Grazi, eu entendo que só a intuição não basta. Se você for tomar todas as suas decisões baseadas apenas na intuição, eu entendo que as chances disso não dar certo são muito grandes. Você precisa ter um mínimo de informações necessárias, mas também fazer praticar aquilo que é necessário para um empresário. Você precisa conhecer o seu mercado, você precisa entender do seu mercado, você precisa entender de que forma você pode atender ao seu cliente de maneira inovadora, você precisa ter conexões com pessoas importantes. Pessoas importantes, que eu quero dizer, são pessoas importantes. Por exemplo, o meu time é fundamental. Ele é importante para mim, é fundamental. A minha conexão com eles precisa ser muito forte. A conexão com os parceiros precisa ser muito forte. Né? Você tem que entender que jamais você para de estudar, porque as coisas, o mundo se movimenta de forma muito rápida. Então você precisa ter um processo de aprendizagem contínua muito grande para você se adaptar aos novos tempos, entender os novos tempos e, se possível, antecipar os novos tempos. Eu creio que isso é muito importante. Então você pode você pode antecipar situações que, por você estar conectado com o seu time, conectado com as pessoas, você ter uma visão do seu mercado, conversar, a conexão também com o seu cliente, conversar com o cliente, entender o que ele está vivendo, quais são as dores dele e o que você pode fazer para que essas dores se minimizem completamente. Então, a partir disso, aí vem a intuição. Ela vem e te auxilia num processo decisório, que às vezes pode não dar certo. Pode não dar certo, faz parte do jogo não dar certo. Mas o mais importante é que você tome uma decisão muito próxima daquilo que é o ideal para você, para o seu cliente, para o seu profissional, para o seu time que está em casa e para os stakeholders do mercado, enfim, que fazem parte da sua empresa. Ô, Geisler, é uma alegria ouvir tudo isso de você, porque eu sempre brinco, eu chego na empresa, eu sempre pergunto na prática, e tudo isso que você está falando é externado por todo o seu time na prática. Você cuida de cada um, você está sempre estudando, sempre à frente de tudo, antecipando as tendências. Quando chega a oportunidade, você está preparado, uma grande lição. Ô, Geisler, e quando você migrou, ainda voltando um pouquinho na sua história, e tudo isso tem a ver com o caminho de retidão, porque você age de forma correta, com esse jogo de longo prazo, sempre pensando à frente. Ô, Geisler, quando você migrou aí do financeiro para o comercial, como foi esse choque de realidade que você tirou de letra? Conta um pouquinho, porque às vezes as pessoas, e isso é um maior desafio, porque você entra no comercial, é desafiador o comercial entender que todas as áreas têm que se falar. E se o empreendedor não entender de todas, ele não consegue fazer essa dança. Concordo. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Foi extremamente difícil. Foi muito difícil. Nós vamos falar novamente, nós estamos falando de 1986. Imagina, não tinha... Um curso de vendas, por exemplo, que eu poderia ter feito na época, e poderia ter me auxiliado bastante, não existia. Então, não é que não existia, mas não era tão acessível para as pessoas. Né? Você falou da carta, que teve um convidado nosso, que foi gerente de Santander no Japão, o Aldo Rossini. O Aldo falou, eu fiz inglês por correspondência, por carta. Como é? Igual você falou aqui da carta, era dessa forma que a gente... Todo mundo riu na live no dia, mas em inglês, ele falou, eu queria conhecer o mundo, eu só cheguei a ser gerente de Santander no Japão por isso. Por correspondência. Para a gente não consegue conceber, né, Gil? Isso, para os jovens, né? Sem dúvida. Eu sou muito privilegiado por ter vivido algumas gerações diferentes, né? Eu passei por várias situações. Eu venho da carta, do telefone fixo, e estamos aqui hoje. Então, vivi tudo isso. E a empresa também viveu tudo isso. Todos nós vivemos tudo isso. Mas foi um choque muito grande para mim. Mas, veja, era difícil.
eu não tinha a formação técnica de vendas, mas eu procurava, ali talvez foi uma escola extremamente interessante, porque eu procurava atuar com os meus clientes da mesma forma que eu atuava no financeiro. Eu deixava claras as informações, eu mastigava praticamente as informações para o cliente, para que ele pudesse tomar uma decisão, porque me preocupava muito na época, e hoje também sempre me preocupa, é o resultado para o cliente. O resultado para o cliente era uma coisa que, para mim, sempre foi muito fundamental. E mesmo que, por exemplo, eu não fechasse uma venda, a venda não era o mais importante. O importante para mim era a conexão com esse cliente para que ele pudesse me indicar para alguém que ele conhecesse, que falasse, olha, conversa com aquela pessoa, né? E muitas vezes eu era muito técnico, porque ele queria demonstrar conhecimento e o cliente não queria alguém muito técnico. Então, várias vezes, eu perdi muitas vendas, eu tenho certeza disso, absoluta certeza de que eu perdi muita coisa por essa clareza, às vezes, por essa forma de apresentar de maneira muito clara para o cliente. Mas eu fui aprendendo. Eu me lembro bem que eu fui atender um cliente na cidade de Caçador, Santa Catarina, no norte de Santa Catarina, e eu precisava pegar uma assinatura dele, e eu trabalhava de paletó, gravata, normal, era normal para mim essa vestimenta, né? E eu fui atendê-lo e ele falou, olha, você tem que vir aqui para assinar. Lembra, a gente está falando de não ter internet, não tem nada. Era tudo ali, pessoalmente. E eu cheguei lá no lugar, eles falaram, olha, está aqui na fazenda dele, você tem que ir lá. Fui na fazenda dele, e eu cheguei lá, ele estava no arrozal. Ele estava na plantação de arroz dele. Ele falou, gente, eu estou aqui no meio do arrozal, eu estou com água até o joelho, se você quiser entrar aqui, você entra e pega a minha assinatura. Eu falei, perfeitamente. E eu lembro que eu fui caminhando no arrozal, de sapato social, com terno, fui lá, peguei a assinatura dele, ficamos conversando, ele me chamou de, vamos tomar um café, vamos tomar um café, assim seca a sua roupa e tal, não sei o quê. E era isso, era bem isso. Então, não tinha tempo ruim. Era para fazer? Vamos fazer. Tem que fazer? Vamos fazer. Pode dar errado? Pode, mas eu vou fazer. Eu preciso fazer algo que para mim fazia sentido. Você imagina eu chegar na porta e falar, olha, não vai dar para ir até aí, vai molhar a minha calça. Imagina, imagina. Aí você Só vai para e casa só todo que, molhado e e só feliz, porque pensou. Ô, gente, você trouxe talvez uma das maiores, como que é, o pessoal dos milagres, aí falar que vai acontecer na hora chave, essa de fazer o que tem que fazer com o que tem em mãos. Exato. Eu acho que talvez você nem sabia o que o arrozal era, eu só sei porque eu vivi isso no sítio, que tá ali com a água. Sim. Então, assim, você tava ali, ah, mas eu tô de terno, mas tudo bem, eu me viro, eu vou de terno mesmo. Sim. Eu vou pensar no terno, o que é o mais importante? Não é você, não é o terno, é o cliente, é o resultado dele. E pro resultado dele, você entrou E é lá. um cliente que está, isso foi em 87, 86, até hoje, nós temos contato com esse cliente. Já com a segunda geração da empresa, e é isso, conexão, é você não querer emitir um pedido simplesmente. É você criar relacionamento. Isso é fundamental para qualquer empresário que queira ter sucesso. Se você não pensar em relacionamento verdadeiro, né, que relacionamento é algo de longo prazo, não é de curto prazo. Pode não dar aquele retorno financeiro que você imagina para agora, mas ele vai te dar retorno sempre. Ele vai te indicar para outras pessoas e não há melhor propaganda da sua empresa que não seja o boca a boca. É a melhor propaganda. É a melhor propaganda. Gisler, e a gente tem mais uns 5, 6 minutinhos. Quantos minutos a gente tem, Gi? Quanto você precisar. Estou à Não, não disposição. fala, não fala isso que nós vamos ficar o dia inteiro aqui, porque é o tanto de coisa que eu tenho aqui para perguntar. Fica à Mas vontade. ainda voltando a essa Constituição, ó, você já trouxe várias coisas importantes. Fazer o que tem que ser feito com o que tem em mãos. É um terno maravilhoso, sapato social para o arrozal? Vamos juntos. O Perfeito. importante é o cliente. Você trouxe aqui uma coisa importante que é olhar. Você usou um termo que eu nunca tinha ouvido e eu adorei. Vamos ver se eu acho aqui onde eu anotei. Que não tem tempo ruim. Eu falo, não pensa no problema, qual é a solução? Então, não existe tempo ruim para o empreendedorismo. Esse é um dos segredos.
Isso, essa frase sua foi muito boa. Não existe tempo ruim. Ô, gente, com essa fusão do financeiro, comercial, esse olhar integral para tudo, você foi constituindo esse teu comercial, que é uma das coisas que eu sei que vocês usam até hoje, porque onde a gente chega tem uma vilagem, onde a gente chega tem uma palestra, não importa o que seja, né? Ah, tô aqui no Senac, é patrocinado pelo Village. Eu tô lá em Catanduva numa reunião, tem uma pessoa da Village. Eu tô em Rio Preto, todos lugares do país que eu tenho uma pessoa da Village ali. E você constituiu um modelo comercial que não é um comercial de faturamento, é um comercial de relacionamento. E é Exatamente. um modelo de negócio que é só seu. Conta pra gente como é isso, porque você tem, foi o que você falou, não tem essa coisa, eu vou faturar, eu tô me relacionando a todo momento, independente do resultado que eu vou ter ali. Não é aquela coisa, a gente sabe que o relacionamento é de longo prazo. Conta um pouquinho pra gente como foi essa constituição desse modelo, que hoje ainda muitas coisas vocês usam, né, Gi? E veio da sua essência. Eu queria aproveitar para te colocar, você falou agora há pouco se está ruim, tem problema, vai assim mesmo. Está ruim, tem problema, tem oportunidade. Oh, exatamente. Está ruim, tem problema, pode ter certeza. Deu um problema, veja, não há uma empresa perfeita. Não dá para você falar assim, a minha empresa é perfeita. Não existe empresa perfeita. Até porque a avaliação de uma empresa, se ela é perfeita ou não, vem de pessoas. E pessoas têm formas de pensar diferentes, têm senso de julgamento diferente. O nosso desafio como empresário é fazer com que essas pessoas, que a maioria, possam chegar numa média de consenso para dizer, ok, aqui tem alguma coisa séria. Eles são sérios. Mas veja, toda vez que um cliente fizer uma reclamação, e a reclamação aqui não precisa ser vista como uma questão negativa, ele colocou um ponto de vista dele, olha, isso aqui não saiu como eu pensava. Isto é uma oportunidade. Você tem uma grande oportunidade na mão. Por quê? É olhar para isso e entender o que eu preciso fazer para que isto não aconteça mais. Mas melhor ainda, o que eu posso fazer para melhorar meus processos internos, para que os próximos clientes novos que cheguem valorizem essa situação. Eles não vão sentir essa questão na pele. Não aconteceu com eles. Então, todo problema dentro da Village é visto como uma oportunidade para se fazer alguma coisa melhor. Para quem? Para todos. Para o cliente, para os nossos profissionais, para os nossos parceiros. Todos precisam ganhar com esta oportunidade que nós vamos enxergar. E esse é um outro aspecto importante. Se você imagina que você vai entrar na vida empresarial e não vai ter problemas, você está com problema já. Inicialmente você já está com problema. Por quê? Porque todos os dias nós enfrentamos situações, todos os dias. Ah, mas você está numa empresa com 38 anos de mercado, já consolidado é nada. Nós estamos com 38 anos pensando nos próximos 38. Então, imagine que nós temos, sim, todos os dias questões para serem olhadas, melhoradas, aprimoradas, porque isso vai ser bom para o nosso cliente, vai ser bom para os nossos relacionamentos de longo prazo, vai ser bom para os nossos profissionais, eles participam de tudo isso. Então, lá atrás, esse já era uma questão que eu entendia que seria a política da Village. Uma política de entender que oportunidades, que problemas precisam se transformar em oportunidades. O G, porque às vezes a gente olha para o outro e eu falo, e você chega, é porque aqui é o frigorífico, aqui porque é o mercado, é tudo caos diário. Faz sentido? A Village, marcas, é caos. O empresário acorda para resolver problemas. É isso. Tem uma máxima que diz, eu quero parar de trabalhar como empregado porque eu quero ser empresário e trabalhar menos, né? Muita gente já ouviu isso, né? Não, você vai trabalhar muito mais. Claro, veja, dependendo do que você quer para a sua empresa. Se você quer uma empresa onde todos estejam bem, onde todos possam ganhar, crescer, evoluir e construir o
seus sonhos através do seu esforço diário, porque isso é importante. Não adianta você ter uma empresa com caixa ok, mas com os seus profissionais descontentes, não estão ganhando aquilo que o mercado pratica, ou até mais. Enfim, você precisa pensar em todos os aspectos de uma empresa, né? Então, com certeza, você terá problemas, né? E ok, desde que eu gere oportunidades a partir dos problemas. E são muitos. São muitos. Não são poucos, não, mas ok, é interessante. Outro dia, um amigo me falou assim, mas você está muito otimista. Eu falei, não estou otimista, eu só não estou pessimista. É diferente a coisa. Eu preciso olhar para isso de uma maneira assim, o que nós vamos construir a partir disso aqui? Temos uma questão, vamos construir, vamos melhorar os processos, vamos ajustar, chama a equipe, né, vamos todo mundo fazer juntos. Gente, mas você sabe que uma pessoa me falou isso essa semana passada, antes da semana. Mas, nossa, que mundo você vive? E às vezes, e aí eu escuto muito isso, você vive num mundo cor-de-rosa. Não é um mundo cor-de-rosa, o problema todo mundo tem, né, Geisler? E eu sou privilegiada de ter pessoas como você ao meu lado, porque a gente tá olhando para o leite derramado, para os problemas. Daí, foi uma frase que você acabou de dizer, o que nós vamos fazer com tudo isso? O que está nas nossas mãos, né, Gê? Porque eu vejo muito empresário se dissipar com coisa que ele não pode resolver. O que está nas suas mãos é o que está dentro do teu círculo de influência. Vamos focar nisso. Sim. Daí a importância, Grazi, de você ter uma equipe importante. Veja, todo empresário, ele primeiro precisa saber no que ele é bom. Eu sou muito bom na área comercial. Eu sou ótimo na área comercial. Reconheça isso. Ok, eu sou bom na área comercial. Potencialize isso dentro da sua empresa. Agora, se cerque de pessoas que sejam melhores que você nas áreas que você não é tão bom. Então, eu preciso ter um cara de finanças, um profissional de finanças, robusto, conhecedor, que vai me dar segurança para tomar decisões. Por exemplo, estou pegando as finanças como exemplo. Mas por quê? Porque muitas empresas acabam se perdendo no caminho, muitas empresas, eu vejo isso sempre, por conta de questões financeiras. Uma empresa não quebra, ela quebra muito pela gestão financeira dela. Então, se você não tem alguém de finanças muito bom, você provavelmente vai ter problema em algum momento. Você precisa equacionar bem isso. Eu preciso ter um time forte. No que eu não sou bom, eu preciso ter gente boa me ajudando, que seja melhor que eu. E está tudo bem. Nós juntamos, nos reunimos, pegamos todas as ideias e vamos tomar algumas decisões baseadas no conhecimento daquelas pessoas. E aí tem uma coisa que é muito importante. É confiança. É confiança. Pode não dar certo? Pode. Pode não dar certo. Mas o mais importante é que quem participou do processo decisório colocou toda a sua energia, o seu conhecimento naquela decisão e fez o seu melhor. Pode não dar certo? Pode. Não deu certo? É um problema? Não, é uma oportunidade. Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui. Gente, escuta isso que o Geiser falou. Não deu certo? É problema? Não, é oportunidade. Essa frase, Geiser, muda todo o jogo da vida e do longo prazo. Faz sentido? Muito sentido. Completamente. Muito sentido, Grazi. Porque senão fica muito pesado. Fica pesado. Muito, não é? Porque, veja, você já traz para dentro da empresa o seu dia a dia, o seu eu. Então, quando você... Já é cheio de problemas, né, Geiser? Todo mundo, cada um dos seus. É normal. Problemas, preocupações, é normal. Você traz isso com você. Não dá aquela coisa de deixa lá fora a sua vida pessoal. Esquece. Desculpa, eu não consigo. Eu não tenho essa habilidade, não. Eu não adquiri e espero não adquiri-la, porque senão fica muito frio. E aí, se é frio, tem que esquentar. E você só esquenta com emoção, trazendo o seu eu verdadeiro para dentro da empresa. As pessoas precisam te conhecer, saber quem você é, como você age. E uma questão que eu vejo em relação à liderança. Você não é líder
pelo que você fala. Você é líder pelo que você faz. E as pessoas percebem isso. As pessoas entendem. Espera um pouquinho. Putz, isso aqui não está batendo. Poxa vida, eu estou ouvindo um discurso aqui, mas se eu for olhar nas atitudes, tem alguma coisa que não está encaixando. E aí, Grazi, a chance de você perder a mão é muito grande. Porque as pessoas notam isso. Então, a liderança, ela precisa falar menos e fazer mais. Você não educa por palavras, você educa por ações, por aquilo que você, da forma como você age, e as pessoas entendem isso. Ô, Geisler, você falou um ponto que eu tenho trabalhado extremamente com os clientes. O nosso tema do ano é transforme-se e transforme o mundo. Decida e vá, só vá. Eu amo o papo de empreendedor porque traz isso validando na prática. O que você disse aqui. Eu fico, eu quero trazer isso, quero falar, calma, você é o exemplo. É você que tem que fazer. Quando você começar a fazer, não adianta você querer 1000 coisas se você não fez o que a gente planejou no mês passado. Peraí. Os profissionais sentem. Não é uma brincadeira. As coisas acontecem assim. O empresário é o exemplo, o líder é o exemplo. Se ele não faz, ninguém faz. E você acabou de dizer isso com as suas palavras. Não tem como, Geisler. O empresário é que arrasta as pessoas com ele. Você é o maior exemplo da Village. Não tem como. Os seus líderes em cada um dos lugares são um exemplo. Perfeito. Concordo com você. É isso mesmo. Geisler, foi o que você falou. O modelo que você usa hoje das pessoas, porque você falou do ensinar lá atrás. Você foi lá, eu me lembro, acho que foi o Guilherme, o Benchimol da XP falando, quando eles começaram no mercado, ninguém sabia. Se ele não pegasse e educasse as pessoas, foi o que você fez. Quando você começou 38 anos, ninguém sabia desse mercado que era. E você foi lá educando, porque às vezes o mercado falava isso. Não ensina, a gente pode cobrar. Não, quanto mais o meu cliente entender qual é o benefício de ter a marca, então você é um grande exemplo, você já era uma escola de ensinar e continua sendo. Faz sentido isso, Gildo? É engraçado, porque muitas vezes, você precisa remar contra a maré. Olha, outro... Gente, anotem isso, remar contra a maré. Muitas vezes, por exemplo, quando nós decidimos em 95 que nós precisávamos ter escritórios regionais, mas para isso nós precisávamos contratar novos profissionais. Eu me recordo bem que 2 concorrentes nossos, na época, me procuraram para uma conversa, tentando fazer com que eu mudasse de ideia. Os concorrentes me procuraram para dizer, Geisler, você está criando um problema muito sério para nós. Falei, quem somos nós? Não, para o nosso mercado, porque o que vai acontecer, Geisler, isso é tão certo que eu não sei como você não enxerga isso. Pois não, me explica, por favor. Você está criando novos concorrentes. Sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão aprender e vão simplesmente largar a tua empresa, vão abrir os seus próprios negócios e pronto, nós criamos concorrentes. Pois não, ok. Eu não quis dizer isso para eles, mas a diferença entre o que nós fazemos e o que nós fizemos e este tipo de pensamento é como você trata as pessoas. As pessoas não vão deixar uma empresa, que podem até deixar porque tem questões que eles não concordam e a empresa também não consegue, por exemplo, modificar os seus processos ou a sua política em função de uma visão única. Mas quando você trata as pessoas com respeito, com dignidade, mostrando para elas um caminho, mostrando para elas o que elas podem ganhar a partir da confiança numa ideia, dificilmente essas pessoas vão te deixar. Pode acontecer, novamente, eu repito. Então, eu ouço muitas vezes, muitos clientes, muitos amigos falando, olha, eu não ensino porque eu vou criar um concorrente. Eu não critico, eu até entendo isso, mas eu não critico. E eu penso dessa forma. Depender muito de como essa relação vai ser construída. Depende muito. Poderia ter acontecido o que esses meus concorrentes falaram lá atrás? Poderia, mas
eu tinha muita confiança no processo. Eu tinha muita confiança de que as coisas caminhariam. Tanto caminharam que essas pessoas hoje são sócias da empresa. Sem todos eles são sócios da empresa, todos eles têm as suas responsabilidades na empresa, porque entenderam que o processo natural é isso. Então, eles constroem algo para eles hoje. Eu só vou acompanhando para que eles possam realizar aquilo que eles sonharam, para que eles possam, através do trabalho, realizar os seus sonhos, conseguir os seus objetivos, enfim. Temos hoje algumas pessoas que os filhos já passaram pela empresa, já passaram pela Village. Então, para mim, é o mais importante, Grazi. Então, isso é fundamental. E se você falar assim, mas está tudo difícil, não importa. As pessoas estão bem, estão felizes, estão querendo muito fazer com que as coisas aconteçam, ótimo, está tudo bem, vamos lá. O problema é a oportunidade sempre. Gente, meu corpo se arrepia inteiro, porque assim, de saber que a gente está no caminho, porque você trouxe várias frases que eu trouxe aqui para dentro na inspiração, porque tá tudo bem, né, Geisa? As pessoas vão e voltam. Confiar no processo. O que é confiar no processo? Porque às vezes as pessoas pensam, vou confiar. Não, você está fazendo, você está executando, mas você está confiando que vai chegar no resultado final. Sim. O resultado final está no dia a dia ali, no passo a passo. E empresas, eu brinco que empresas curam o mundo. Mas você trouxe uma frase aqui, ó. Todos os sonhos nossos são realizados por meio da empresa que a gente trabalha. Sim. E a Village está aí para isso. Sim, sem dúvida. É um pensamento que eu coloco, né? E uma das conversas que às vezes eu tenho com o nosso time é sobre isso. Quais os sonhos desse ano? Nós trabalhamos. E você faz isso muito bem feito, quando a gente fala assim, tem que casar o sonho pessoal com o profissional, para as coisas virem juntos. Sim. Você segue todos os princípios que a gente estuda em todas as teorias de administração. Eu me formei na FGV, tá tudo ali, né? Junto com tudo que tem, mas assim, você faz na prática tudo que a gente sabe que é importante. E quando você fala das pessoas, me lembro no dia que você me contou como você fazia isso, né? Do começo do ano. Eu falei, gente, você é maluco? Mas não é RH que você faz? Você falou, não, Grazi, eu tenho que cuidar das minhas pessoas. Então, você é o exemplo. Quando a gente fala de constância, quando a gente fala de verdade, esse exemplo de... Você é o exemplo que arrasta. Você não está colocando a sua responsabilidade de empreendedor na mão. Você sabe que a empresa é sua e o que eu posso fazer com o que tem em mãos hoje. Faz sentido isso, gente? Muito sentido. Muito sentido. Muito sentido. E as pessoas... Relação é de confiança. Sim. E a gente só se abre com o outro, e a gente já passou por diversas situações dessa, né, gente? Você fala, Gra, vou te contar uma coisa aqui que ninguém sabe. Porque a gente só faz isso com o outro quando a gente tem confiança que aquilo não vai ser usado para nada, para o mal. E quando o cliente tem essa confiança com a gente, e quando a gente tem confiança, vai falar tudo para o dono. Porque eu falo que o maior problema das empresas é que nada chega no ouvido do dono. Por que não chega? Porque não é relação de confiança. Concordo com você. A gente elimina todos os problemas. Hoje eu ficaria horas aqui conversando com você, mas eu vou fazer uma última pergunta aqui para depois a gente fechar as finais. Perfeito. Quando a gente fala de caminho de retidão no empreendedorismo, que é um jogo de longo prazo, respeitando todos os seus valores, e você trouxe aqui com vários exemplos disso, e às vezes as pessoas querem fazer, mas ninguém faz, ninguém paga imposto, ninguém faz isso, ninguém faz... Nossa, você é muito chato. Ninguém nunca me pediu isso. Então as pessoas acham que a vida é assim, que eu vivo num mundo cor-de-rosa, que nem você falou. Né? As pessoas falam, mas existe isso? Mas, esse mundo... O que ganha quem faz o jogo do longo prazo, quem faz o caminho da retidão, que faz o correto? Nós estamos aqui, temos que fazer. Ponto. Tem uma aspecto importante que eu queria trazer para você, se você me permite, que tudo isso, toda essa história, essa narrativa que eu trouxe para você e a minha história, só foi possível graças à família, ao entendimento. Então, eu sempre tive muito apoio dos meus filhos, da minha esposa. Sônia sempre me apoiou bastante nisso. E os meus filhos hoje entendem
qual foi esse processo todo que nós passamos. Então, é muito interessante você buscar. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas buscar um equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. É importante? E eu vou repetir, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Mas quando você tem um propósito claro, quando você tem claro para você qual é o propósito daquilo que você quer, fica muito mais simples, Grazi, você chegar e fazer o que precisa ser feito. Fazer, por exemplo, quando eu pago imposto, a minha ideia de pagar imposto qual é? Poxa vida, provavelmente esse dinheiro que está indo para esse imposto vai salvar a vida de alguém. Vai ser destinado à saúde, ser destinado a alguma situação que alguém vai precisar. Que bom que a empresa tem dinheiro para pagar o seu imposto, porque isso vai beneficiar alguma pessoa, algum ser humano. Agora, veja, se isso chega ou não chega, isso não é mais um problema meu. Exatamente. Eu fiz o meu papel. Meu papel de relacionamento é este. Eu preciso que esse imposto seja bem visto no sentido de... eu não vou discutir aqui justiça, se é justo, se não é... Uma outra discussão. Mas a lei estabelece que eu preciso fazer esse pagamento e nós vamos fazer. Nós vamos fazer porque isso vai beneficiar alguém. Isso gera uma relação entre todo o mercado, entre você e seu time, de confiança. Porque, veja, ninguém constrói nada sozinho. A confiança é a base da relação entre cliente, os nossos profissionais, nossos fornecedores, os nossos parceiros. E a parceria verdadeira, ela se cria e ela se solidifica através da confiança. Então, quando você fala em relação duradoura, né, a Village tem 38 anos. Nós temos profissionais aqui dentro de 37 anos de empresa. A grande maioria dos nossos profissionais estão conosco há mais de 20 anos. 20 anos é uma vida. É uma vida. Isso só se constrói a partir dessa confiança, deste equilíbrio. E quando eu falo para você que nós olhamos para o nosso time, a ideia é que eles busquem esse equilíbrio. E a partir do ano anterior, de 2024, nós temos promovido reuniões às sextas-feiras com o nosso time, e a pauta dessas reuniões é trazida pelo time. Eles é que trazem, olha, eu acho que a gente podia falar sobre isso, falar sobre aquilo, e todo mundo participa, e é muito gostoso isso. Então a gente está buscando esse equilíbrio, né? Agora, tudo isso vem com visão estratégica, e não é a visão estratégica do líder, não. É a visão estratégica do time como um todo. Então, note que esse é um ponto importante. O time todo precisa participar de tudo. Então, quando eu converso com um time comercial de uma regional, qualquer que a gente possa falar aqui, é o time todo que conversa. Porque é o time que vai fazer com que aquelas ações, ou aquelas informações, ou aquela estratégia, ou aquela tática, se for uma coisa mais rápida, ela possa se consolidar, ela possa acontecer. Não adianta você chegar e entregar um caderno no ponto e falar, faz isso. Não, vem cá. O que você acha disso? Né? Então, esse processo participativo é fundamental. É fundamental. Então, a visão empreendedora não tem que ser do líder, tem que ser do time. A inovação contínua não tem que ser do líder, tem que ser do time. O time tem que trazer isso, porque o time, veja, o time comercial, ele fala com o cliente, ele conversa com o cliente, e ele traz os olhos do cliente para uma empresa, é a área comercial. A área comercial, ela traz a visão, ela traz o olhar do cliente para dentro da empresa. Quando eles trazem, olha, o cliente está falando sobre isso, sugerindo aquilo, olha para aquilo, coloca todo o foco naquilo, porque é a visão do cliente e nós trabalhamos para este cliente. A partir disso, você constrói conexões fortes, você constrói conexão com o seu time, você constrói conexão com o cliente,
E isso cria essa visão de longo prazo de forma muito, muito simples, muito tranquila. Quando eu digo para você, tem muita coisa que é intuitiva, mas desde que algumas situações acabem acontecendo. Ah, mas isso eu consigo fazer na minha loja que só tem uma funcionária? Claro que consegue. Você replica? Replica. Ah, eu consigo fazer isso no meu comércio? Consegue. E no comércio é muito mais gostoso, porque você fala tete a tete com o cliente. É ali, você com ele. Né? Então, e cliente, os clientes são pessoas. Como eu, como você, são seres humanos. Em determinada situação, aconteceu uma situação que eu ouvi o seguinte: naquela empresa vai ser muito difícil entrar, eles são muito grandes. Falei, deixa eu te falar uma coisa, ali dentro só tem ser humano. O que você precisa fazer é estabelecer conexões para conversar com aquelas pessoas que estão lá. Porque você é tão bom, tão bom. Se você conseguir falar com aquelas pessoas, e aí está o seu desafio, você vai conseguir aquela empresa. Passados 6 meses, ele estava lá, conseguiu a conta daquela empresa, porque ele estabeleceu conexões muito fortes. Agora, isso tudo dá trabalho. Isso tudo exige muito. Né? Então, esse é um outro ponto que eu queria trazer. Numa sociedade mais imediatista, uma sociedade que tudo tem que acontecer rápido, esse é um olhar que você precisa entender. Né? O que eu quero? Daí eu trago de volta um propósito. O que eu quero? Eu quero tudo muito rápido, porque tudo que for muito, numa empresa, tudo que é muito rápido, imediatista, a possibilidade disso não dar muito certo é grande. Agora, quando você tem um propósito, quando você tem um plano estratégico, quando você tem, estabelece uma aprendizagem contínua com o mercado, isso fica muito claro. Fica muito claro. Quando você tem visão clara, com uma equipe inteligente, a prosperidade empreendedora acontece naturalmente. Visão clara, time inteligente, prosperidade empreendedora vai acontecer de maneira extremamente natural. É o famoso que às vezes eu falo, as pessoas falam, mas você tá maluca. Eu falo, gente, o que é seu vai cair no seu colo quando você estiver preparado. Se não chegou ainda, é porque não tá pronto, né, Geisler? Você viu que as coisas foram acontecendo naturalmente, você foi criando tudo naturalmente no sentido assim, você estava ali plantando, colhendo, cuidando do que já tinha sido plantado, calma, que as coisas vão acontecendo. E você é a prova viva. Você está aqui há 38 anos, mas você está pensando há 38 anos lá para frente, como você falou. Sem dúvida. É a visão que você precisa ter. E não para de inovar, né, Geisler? Você trouxe uma reformulação da marca. Sim. E com tudo isso, o que tem de claro agora nessa visão agora de 38 anos? Para onde a Village está indo? Qual que é o lema da Village agora? As pessoas que às vezes não conhecem a profundidade da Village, é uma empresa totalmente que traz segurança, mas com uma visão inovadora de longo prazo, que eu acredito que poucas empresas no mundo têm. A Village trabalha por um mundo menos arriscado. Pronto. É para isso que nós trabalhamos, por um mundo menos arriscado. E aí você pode abrir um leque de possibilidades e de conceitos extremamente importantes. Mas os nossos profissionais, eles são pessoas extremamente importantes. Note, nós lidamos com segredos o tempo todo. Nós lidamos com situações que, por exemplo, quando você fala de uma patente, é uma coisa que vai chegar no mercado daqui a um ano. E nós já temos a informação. Então, nós lidamos com um segredo industrial e lidamos com situações que nós não podemos nem falar, assim, abrir a boca. Então, nossos profissionais entendem isso. E nós fazemos tudo isso e precisamos fazer para que aquilo fique assegurado para esse empresário, que ele possa obter o direito sobre a criação que ele teve. Quando nós falamos nós citamos agora há pouco aqui a questão do imposto e tudo mais, é por um mundo menos arriscado. O que nós fazemos hoje, os registros das marcas, para as empresas poderem, quando você registra uma marca, a empresa deixa de correr uma série de riscos. E eu já vi muitas empresas fecharem as suas portas porque não registraram sua marca. Eu já vi isso muitas vezes. Pode parecer, mas é exagero. Não é exagero. Porque quando vem uma empresa sofre uma ação e
um oficial de justiça vai e faz uma busca e apreensão e leva todos os produtos com uma marca que você não poderia estar usando, você quebra aquela empresa da noite para o dia. E nós temos a função aqui como empresa de orientar esse empresário sobre esses riscos. Ele até pode achar que, ok, é um risco que eu quero correr. Tudo bem, mas ele precisa estar informado. Ele precisa saber disso. Então nós trabalhamos para que esse risco, porque empreender é um risco o tempo todo. Empreender não é uma coisa muito simples, muito pelo contrário. Exige muito trabalho, exige muito esforço, e um esforço inteligente. Então nós trabalhamos por um mundo menos arriscado. Esse é o lema da Village. É para isso que nós estamos pensando, a visão da empresa é para este norte. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora para termos um mundo menos arriscado? E a partir disso, nós introduzimos uma série de situações dentro da empresa, processos, enfim, que fazem com que a gente possa sentir isso. G, eu vou criar um curso do G aqui, porque o G é realmente um presente na minha vida. E o G sabe o tanto que eu choro, ele fala, para, Grazi, não chora. Mas eu vou fazer um agradecimento aqui sem chorar, para a gente encerrar com as 3 perguntas finais, assim, de forma bem pontual. A minha marca só está registrada, porque o G falou, dá isso daqui na minha mão. Você acha que como não conseguiu registrar? Vai registrar agora. E saiu o registro da marca, assim, num tempo recorde. Esse livro que está aqui, gente, ele só existe porque o G, resolvendo um mega problema que eu tive, e assim, né, G, me ajuda nisso, o que eu faço com isso? Aí eu mandei um documento pro G, o G olhou e falou, mas, espera um pouquinho, Gra, você escreveu tudo isso? Foi você? Cadê a tua autoria? Eu falei, manda isso agora pra mim, junta tudo isso assim, assim, assado. Resolveu o meu problema, que era um problema com um contrato, que a gente tinha tido um impasse. Resolveu o meu problema e falou assim pra mim, Gra, me manda isso é um livro. Olha que o G falou, é um livro? Mas isso faz muitos anos, né, G? Aquilo ficou parado. E aí, em 2023, aí eu organizei isso tudo, o G já tinha me dado o registro, já falou, dá isso daqui, eu vou fazer, o G já organizou, me mandou o livro, chegou o registro do livro, eu falei, como assim? Um livro já está registrado, tá aí, Grazi. E aí esse livro, 9 meses depois, nasce, isso faz anos, hein? E é um presente, G, assim, eu não vou conseguir aqui nessa nossa vidinha retribuir tudo que você significa, a Village e cada um dos profissionais aí, tudo que você representa pra gente. Eu vou me conter para não chorar, para não levar bronca do G. Mas assim, você é realmente um presente para mim, para todos os profissionais que fazem parte da sua empresa e a gente vê isso na prática, na pele. Outro dia a gente fazendo uma aula de planejamento, né, Vitória? Quem entra aqui, o diretor internacional da Village participando ali à noite. Então a Village não perde uma oportunidade. O Rafael estava aqui, lá anotando, fazendo a pergunta e trazendo planejamento para um case dele, que era aprender o chinês. Então a gente não está brincando. O G é um exemplo mesmo que arrasta, porque um diretor internacional numa aula de planejamento gratuito um dia à noite, fazendo o quê? Aprendendo. Então, todas as pessoas, todos os seus sócios, todos os seus profissionais só fazem o que fazem porque você é o exemplo, gente. Assim. Obrigado pelas palavras, velho. Muito obrigado. E veja que de um problema que você tinha, nasceu esse livro, que é uma grande oportunidade. Verdade, Gê. Você viu de um caos que era um problema gigantesco, Gê. Você falou, calma que eu vou resolver. Respira, me manda isso, que esse jeito, Gê, de ser. Faz isso. Olha lá, meu livro nasceu de um grande problema. Tá vendo, Gê? A gente não ensina com teoria, é na prática. Menos formas e mais experiência. Esse é o lema aqui. Verdade. Realmente... E é importante saber, Grazi, que vai errar. Vai errar no processo, vai errar em decisões, e você não precisa ser tão duro com você quando isso acontecer. Simplesmente olha para isso, modifica, ajusta, enfim. E tem outro aspecto, vai errar aos olhos de quem? Porque para você aquilo faz muito sentido, para o outro não fez. Como eu disse, não existe a empresa perfeita, mas você precisa tentar fazer com que, numa média geral, todos entendam que você faz aquilo que você diz que vai fazer. Né? Exatamente, gente. Você sabe que no último capítulo
da primeira, dos 4 aqui, capítulos, na primeira, que é você com você, autoconhecimento, eu falo assim, ninguém sai de casa falando, hoje eu vou errar, hoje eu não vou bater a meta, hoje eu não vou vender, não, hoje eu vou causar um problema. Não, ninguém faz isso. A gente, todo mundo, todo ser humano quer ser feliz, ser aceito. E eu tenho certeza que as coisas só acontecem quando você contou tudo, porque cada pessoa que chega na Village, é a base da nossa tríade hoje, você aqui, todos os seus relacionamentos, a Village entrega a missão dela para todas as pessoas em cima do propósito que está aqui. Propósito, missão, o que a Village faz e como ela faz com verdade, com Sim. segurança. E é por isso que as coisas acontecem, que é o resultado que a gente quer para o mundo. Você trouxe um aspecto que eu gosto muito da forma como você trouxe, né? Uma pessoa de venda sai e fala, hoje eu vou fazer isso. Se você quer alguma coisa hoje, você precisa ter começado ontem. Se você quer resultados hoje, você tem que ter começado ontem alguma coisa. Nada acontece. Às vezes a pessoa fala, eu tive sorte, porque. Não, nada acontece dessa forma. Eu entendo dessa forma, tá bom? Posso até. As Não, pessoas podem não concordar, mas tem é uma sorte, visão. sorte não Você existe. precisa construir. Se você quer ter sucesso daqui uma semana, você tem que começar a construir hoje. Se você quer ter alguma coisa, você precisa planejar, construir, trabalhar isso, agir, porque aquilo não vai acontecer de maneira simplesmente aconteceu. Não. Tenho N exemplos disso dentro da própria empresa que deixa muito claro, as coisas não acontecem por acaso. Ô, Geisler, você vai lembrar um dia que eu liguei para você e pedi assim, Geisler, quanto que eu cobro de uma palestra assim? Era a primeira palestra que eu ia cobrar e o Geisler me ajudou a fazer isso, vai. Coincidentemente, é engraçado isso, né? A gente vai trazendo exemplo na prática. E eu me lembro que você falou, mas tudo... Eu falei, não, acho que é isso. A gente analisou, foi a primeira vez que eu ganhei, nem sei, acho que mil vezes o que eu ganhava pela hora. O G falou, é isso, acertamos o valor. E aí, coincidentemente, essa empresa foi a primeira palestra, depois eu dei a segunda. E aí, sempre que entra alguém novo, os coordenadores que me conhecem falam, vamos fazer. Coincidente, semana passada, depois de tantos anos, você sabe que isso faz anos, é um exemplo prático. Sim. Aí elas ligaram e falaram, Grazi, chegou um CEO novo e agora a gente vai conseguir fazer o que a gente quer. Quero que você faça uma reunião com ele para ele te conhecer. Olha, quantos anos se foram. E agora, coincidentemente, semana passada eu recebi 3 ligações. Uma de uma outra empresa e uma outra de uma outra empresa também, que ela falou, fulano chegou aqui e coincidentemente o diretor me conhecia, não sabia o que eu fazia e a RH estava há muitos anos ali, ela falou, acho que chegou a nossa hora. Você vê quantos anos faz isso, gente? 5, 6. Você acha Então você está vendo que você acha que foi coincidência? não existe Trabalho. coincidência. E assim, trabalho, e as coisas, a gente não está aqui para vender. A gente está aqui para gerar relacionamento. Relacionamento é pó de ouro. Ninguém tem que nada, né, gente? Mas na hora correta, a pessoa vai te ligar e vai falar, olha, eu quero que você registre isso. As coisas vão acontecendo. Olha que... Exatamente Nossa, isso, Brasil. É isso mesmo, relacionamento. é na prática, você vê? Quanto Sim, tempo? sim. E aí, a hora que eu conversei especificamente com essa empresa da primeira palestra, que você me ajudou a fazer o valor, ela falou, Grazi, chegou a nossa hora. Aí você vê que passou por um caos até que chegou uma pessoa que essa pessoa agora é a pessoa que vai fazer todo o sonho que aqueles coordenadores tinham ali. E eles foram Exato. ali, alimentando com calma, com paciência, cuidando, acolhendo. Hoje, para encerrar, que nós já passamos do tempo aqui, eu quero agradecer. E eu quero que você responda de forma bem pontual, Gê. O que é mais importante para a vida pessoal do empreendedor? Um ponto. Equilíbrio. O que é mais importante para os relacionamentos? Confiança. Confiança. O que é mais importante, ponto fundamental para qualquer negócio? Adaptação e visão estratégica. G, muito obrigada. Um abraço na Sônia. Quando eu falo do jeito, eu falo da Sônia. Sônia, aliás, a dona Sônia podia vir aqui, né? O Rafa já esteve aqui. Fala que fica o convite para ela para contar um pouquinho, escolher um tema que aí, né? Ela Quantos vai... temas aí que ela podem mapear? A gente escolheu. O G me deu o prazer de eu escolher o tema da live dele. Não é? Estar aqui, G, muito obrigada pela confiança que você tem em mim. Você sabe o tanto que você faz parte da nossa história. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado.
ao arquiteto do universo por estar ali, né, mapeando o que ele quer pra gente, nos levando no caminho certo. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Eu que recebi, na verdade, eu recebi o presente depois de um curso que nós fizemos no Segente. Eu fiz um curso de mentoria e eu precisava ter uma mentorada, um mentorado, e tive a satisfação de receber a indicação de mentorar a Grazi naquela época. Então, para mim foi um presente também. Quero te agradecer muito pelo convite e fico sempre à disposição para conversarmos, para trocarmos ideias, informações. No que eu puder auxiliar, eu estou à disposição sempre. Gente, você é um presente que a Ana Carolina me deu. Ana Carolina Verde Braga, um beijo no coração. Aliás, tem agradecimento no meu livro pro Geisa e tem pra Ana. A Ana começou a ler o livro e falou assim, mas eu aqui, eu falei, mas você foi o meu primeiro contato empresarial, foi você, Ana. Então, o Geisa chegou aqui quando eu estava no caos, montando a empresa, ainda era professora, então o Geisa participou de cada passo, de cada pedacinho. E assim, eu sou muito grata por você confiar na gente, por ter feito atendimento aos seus profissionais, que são uma sumidade, né? Cada sócio seu gente, é inexplicável o que a gente faz quando a gente vive de verdade. Eu acho que não tem outro caminho se não for o da retidão e da verdade, Geisler. E eu estou aqui conversando hoje com você. Cabe aqui o meu agradecimento à Sônia, aos meus filhos e a todos os profissionais da Village, todos eles que me auxiliam, estão comigo nessa jornada, e às vezes eu auxilio eles também, às vezes quando eu consigo eu auxilio eles, porque eles são extremamente competentes. Agradecer aos nossos clientes, aos nossos parceiros, aos nossos amigos, enfim, e agradecer especialmente a você por esse convite e essa oportunidade, Grazi. Muito obrigado. Eu agradeço muito, você valida o que está aqui na página 42 e 43. Essa conexão com o arquiteto do universo, ela só vem se a gente estiver realmente no nosso lugar de potência. E você está no lugar de potência, o que eu venho validando aqui nas lives, na vida e nessa história da inspiração que você conhece muito bem. Está na página 42 e 43 e você é um exemplo vivo que é possível sim empreender com retidão, no caminho do bem, na justiça. Muito obrigada, Gê, por ser exemplo não só por todos que você agradeceu, mas por todos nós. Muito obrigado, Grazi. Um grande abraço. Um grande abraço. E eu vou deixar outro grande abraço para a Ana Carolina, ela só traz gente boa pra gente. Que bom. Gê, beijo no coração. Muito obrigada a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gê, pera um pouquinho, vamos tirar uma foto. Não sai. Vamos tirar uma foto. Aliás, vai sair um podcast que nós temos que fazer também, ó, na mesa, né, Vitória? Um Spiritcast, com a Ana Carolina contando um pouquinho da jornada de liderança integral. E ela achou que, como que ela falava, que era uma balela o autoconhecimento. E assim, é incrível. Como que as histórias, a gente chegou a chegar e falou, nossa, mas faz tantos anos, as coisas passam muito rápido, né, Geisler? É longo prazo mesmo. Sempre. Quantas histórias aqui hoje. Obrigada pelo presente. Sonia. Muito obrigada, Geisler. Obrigada a você, Grazi. Mentor de vida, a Village está sempre junto em tudo que a gente faz. Eu só tenho a agradecer. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. E vai ficar disponível no Spotify. Tem resumo no Inspire Blog e também aqui no Instagram. Obrigada, pessoal. Até quarta que vem. Tchau, tchau.